Você escolhe o seu destino. Você não consegue controlar as coisas que acontecem com você, mas você consegue controlar a sua reação perante as coisas que acontecem. Esse é o tema que vamos estudar aqui hoje. Na porção dessa semana, estamos estudando o capítulo de Deuteronômio, a partir do capítulo 11 até o capítulo 16. E Deus, mais uma vez, coloca diante do povo de Israel a opção para servi-lo, colocando diante deles a escolha entre a bênção e a maldição. E um paralelo que podemos fazer diante desse ensinamento, diante desse estudo, é que existe sim caminhos que são pré-determinados por Deus, o caminho da bênção e o caminho da maldição. Existem sim caminhos que eles vão depender da sua escolha. A base da palavra e dos profetas é o livre-arbítrio, mas o livre-arbítrio nada mais é do que o poder que você tem de desobedecer à lei de Deus. Ele é colocado diante do homem desde a sua existência. Deus agraciou o homem com algo que nem mesmo nenhum outro ser tem esse poder, nenhum outro anjo, nem ninguém tem esse poder a não ser o homem, que é o poder de escolher. É o poder do livre-arbítrio, o poder de escolher entre a bênção e o poder de escolher a maldição. O poder que você tem de obedecer ou não obedecer a Deus. E Moisés, nesse livro de Deuteronômio, ele consegue explicar, claro, mediante ao poder de Deus, como que a gente pode conciliar a soberania de Deus e o nosso livre-arbítrio. E você vai ver que nesse estudo a porção se inicia assim, em Deuteronômio capítulo 11, a partir do versículo 26. Veja só o que diz: Eis que hoje eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. A bênção quando cumprides os mandamentos do Senhor vosso Deus, que hoje vos mando. Porém, a maldição se não cumpristes os mandamentos do Senhor vosso Deus. E vos desviastes do caminho que hoje vos ordeno, para seguirte outros deuses que não conhecestes. Então, nesses primeiros versículos, conseguimos identificar que o homem ele tem um poder que nenhum outro ser tem. Você tem o poder de escolher o seu destino. É o tema desse vídeo. Você tem esse poder de escolher o seu caminho. Escolher o caminho que vai levar à bênção ou escolher o caminho que vai levar à maldição. Nenhum outro ser tem esse poder. Todos os outros seres, eles têm que obedecer a Deus. Se eles recebem uma ordem, eles não podem recusar essa ordem. Ou seja, eles não podem falar, eu não vou cumprir isso que Deus está me ordenando. Ou, enfim, eu não vou seguir esse preceito que Deus me ordenou. Só o homem, só o ser humano tem o poder de escolha. Todos os seres, eles estão sujeitos ao temor de Deus. Nenhum outro ser tem o poder de fazer algo independente, nem mesmo o nosso adversário tem esse poder. Se você pensa que o nosso adversário tem o poder de fazer algo independente, tem o poder de agir sem a autorização de Deus, você está com o pensamento de idólatra. Isso não existe. Tudo está sujeito ao temor do Eterno, menos o temor ao Eterno. Porque ao homem, Deus deu a maior prova de amor que ele já deu para um ser, que é o poder de escolha. É o poder que você tem de obedecer ou não a Deus, de amar Ele com todo o seu coração ou não. Isso porque Deus queria ter um relacionamento de amor com o ser humano. Então ele teve que dar o livre-arbítrio, dar a opção de escolha. E para viabilizar esse amor, Deus predestinou caminhos. As consequências da sua escolha estão pré-determinadas, estão predestinadas. Irmãos, ninguém pode interferir na sua escolha. É isso que esses primeiros versículos dizem. Você tem o poder de escolher entre a bênção e a maldição. E você vai ver que isso vai ser repetido lá no final do livro de Deuteronômio. Eis que ponho diante de vocês a bênção e a maldição. E Deus, ele te dá uma dica. Escolha a bênção. Porque a bênção leva à vida. E a maldição, Paulo diz lá em Romanos, te leva o salário do pecado é a morte. E Deus, ele é tão benevolente que ele te dá a dica e ele te orienta. Escolha a bênção. Qual que é o caminho da bênção? Como eu escolho a bênção? Deus diz isso aqui, o caminho da bênção. Olha só. Se vocês ouvirem os meus mandamentos, andarem nos meus preceitos, se esforçarem para andar em justiça, e olha qual que é o caminho da maldição. Se vocês decidirem se desviar do caminho do Eterno que revelou a vocês e seguirem outros deuses que não conheciam, então os caminhos eles estão predestinados. Como eu disse, Paulo escreve, o salário do pecado é a morte. E olha o que Yeshua fala no livro de Mateus, capítulo 7, veja só. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Ou seja, Yeshua fala a mesma coisa que Moisés está falando aqui. Então, você tem que escolher entre a bênção e a maldição. Irmãos, recebemos a graça para obedecer e não para desobedecer. É o que eu vejo que estão mais confundindo nos dias atuais. A graça, ela foi dada e ela não pode ser desculpa para que você desobedeça. Isso é pelo contrário. A graça é o poder que Deus te deu para andar no caminho novamente, para que você ande no caminho da vida. E Paulo, ele fala uma coisa muito interessante, que até mesmo muitos confundem, que logo depois do pecado de Adão, existe, na verdade, uma inclinação do ser humano para a carne. Existe uma inclinação do ser humano para praticar o mal. E é importante destacar que nós não cremos em um pecado original. Nós cremos que o ser humano ele tem uma inclinação para escolher o mal. E você tem que entender que se você
que vive com essa inclinação para escolher o mal, se deixa levar para a inclinação das escolhas da carne, você está escolhendo o caminho da morte. E um ponto de atenção, tem muita gente que anda nesse caminho, sabe que esse caminho leva para o caminho da morte, mas que não tem forças para sair desse caminho. Estão tão presas nos seus pecados, estão tão presas nos seus vícios, que não tem força para escolher a vida. Mas é aí que entra a graça de Deus, é aí que entra o poder da obra de Yeshua, é aí que entra o perdão dos pecados. Você tem a chance, meu irmão, de clamar a Deus. Clamar o Cordeiro de Deus que tira pecados do mundo, que tira o seu vício, que muda o seu destino, que faz o seu velho homem morrer e faz nascer um homem, um novo homem que frutifica e faz você andar na luz novamente, te coloca no caminho da luz para que você possa caminhar em obediência. Você merecia isso? Não. Eu merecia isso? Não. Você guardava a lei? Não. Mas se você se arrependeu, se você enxergou que o poder divino, teve consciência do poder divino, se enxergou distante do que Deus recomendou, se arrependeu, é aí que a graça entra. Você tem o poder de escolha. Isso ninguém tira de você. Você não controla as coisas que acontecem com você, mas você controla a reação, a forma que você reage às coisas que acontecem com você. O poder de reação é seu. A decisão do homem, ele tem o poder de mudar destinos, de mudar a história. Espero que você esteja entendendo essa mensagem, porque isso não são palavras minhas. Veja só o que o autor de Hebreus diz em Hebreu 11. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Então existe um caminho, existe uma dinâmica. Deus se torna galardoador daqueles que se aproximam, daqueles que buscam a ele. Isso é meritocracia. Você é perfeito? Não. Você vai chegar a um nível de perfeição? Também não. Mas a cada dia que passa, você deve buscar a perfeição. Você tem que morrer tentando buscar a perfeição. Ninguém é salvo por obras, porque como eu falei no outro vídeo, o que temos a oferecer a Deus? Nada. Mas se você não pratica, se você não tem obras, fica muito difícil você ser salvo. Aí você pode estar se perguntando, é bobeira o que ele está falando, mas veja só, não é palavras minhas. Veja só o que diz no livro de Tiago. Meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras? Porventura a fé pode salvá-lo? E se o irmão ou a irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimentos cotidiano, e alguém de vós lhe disser, ide em paz, aqueitai-vos e fartai-vos, e não lhe destes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Mas dirá alguém, tu tens fé, e eu tenho obras. Mostre-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Tu crê que hás um só Deus. Faze bem. Também os demônios creem e estremecem. Mas, ó homem vão, queres tu saber que a fé sem obras é morta? Porventura o nosso pai Abraão não foi justificado pelas obras, quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque? Bem-vos que a fé cooperou com as suas obras, e que pelas obras a fé foi aperfeiçoada. E cumpriu-se a escritura que diz, creu Abraão em Deus, e foi-lhe isso imputado como justiça, e foi chamado amigo de Deus. Vedes então que é o homem justificado pelas obras, e não somente pela fé. Porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. Então, como muitos pregam, não é somente a fé que vai te salvar, meu irmão, e também não é somente a obra, é um conjunto das duas coisas. Irmãos, devemos saber que fomos criados à imagem e semelhança de Deus, para andar na luz divina. O homem foi criado para refletir a glória de Deus. Não estou falando aqui se você anda ou não nos caminhos das trevas, porque isso, com relação à criação, pouco importa. O objetivo da criação é que você ande no caminho da luz. Um pedaço da glória de Deus foi dado para cada um de nós, para que possamos andar na luz. Mas como Deus deu poder de escolha para ser amado, ele deu ao homem o poder de escolha. Ele deu duas opções de caminho. E também um outro ponto de atenção. Não existe essa coisa de vaso de honra e vaso de desonra, que as coisas já estão predestinadas. Que independente do que você fizer, você não pode mudar o futuro, não pode mudar o que vai acontecer com você. Isso não existe. Isso é um ensinamento errado. Porque Deus ele te deu o livre-arbítrio. Deus ele te deu a opção de escolha. E a qualquer momento você pode migrar de um caminho de uma escolha de maldição e mudar para um caminho de escolha de bênção. Irmãos, você não está condenado a perecer. Esse povo que fala que o seu caminho já está predestinado, que a consequência já está predestinada na sua vida, tem que se arrepender. Porque eu posso citar milhões aqui de experiências que eu mesmo vivenciei, que várias pessoas que eu conheço já vivenciaram, que trocaram de caminho. Estavam vivendo num caminho ali de escolhas de maldição e mudaram para um caminho, estão seguindo atualmente num caminho de bênçãos. Quem faz esse tipo de pregação tem que se arrepender, porque essas pessoas estão acabando com a vida de outras pessoas. Estão destruindo o arrependimento e estão destruindo a forma de obedecer a Deus. Deus te deu uma opção, Deus te deu uma coisa maravilhosa, que é o poder de você mudar de destino. Tem poder para mudar o seu destino. Veja só, no livro de Deuteronômio novamente, agora no capítulo 30. Os céus e a terra tomo hoje por testemunha contra vós, de que te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolha a vida.
pois a vida para que vivas, tu e a tua descendência, amando ao Senhor teu Deus, dando ouvido à sua voz e achegando-te a Ele, pois Ele é a tua vida e o prolongamento dos teus dias, para que fiques na terra que o Senhor jurou a teus pais, a Abraão, a Isaque e a Jacó. Outro texto aqui de Paulo, em Romanos: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus e Yeshua, nosso Messias. É gratuito, você não pode comprar, mas você pode honrar a Ele. O dom não é adquirido, é honrado. Eu não obedeço para ser salvo, eu obedeço porque eu sou salvo. Salvação não se compra. Salvação é pela graça do nosso Messias Yeshua. E eu não tenho que obedecer para ser salvo. Eu tenho que obedecer porque eu sou o salvo. Você pode até falar que está no caminho da luz, mas se seus passos são no caminho das trevas, você está no caminho da morte. Se seus passos são no caminho das trevas, você está indo para o caminho da morte pensando que está no caminho da luz. Você pode falar o que quiser, meu irmão, mas se os seus passos estão no caminho das trevas, você está trilhando o caminho da maldição, infelizmente. E é o que mais tem nos dias atuais. Gente com a voz de Jacó, mas com as mãos com as vestes de Esaú. Tem que andar no caminho, tem que obedecer. Olha o que Davi diz em Salmo 119. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. A palavra, ela ilumina aonde você tem que pisar. Ela é luz para o seu caminho. Ela mostra o caminho que você tem que andar. E olha o que diz no livro de Provérbios. Filho meu, guarda as minhas palavras e esconde dentro de ti os meus mandamentos. Guarda os mandamentos e vive, e a minha lei como a menina dos teus olhos. Atar aos teus dedos, escreve-os na tábua do teu coração. Guardar é sinônimo de obedecer. Guarda os meus mandamentos e vive, para fazer parte de você. Uma vez salvo, as obras são esperadas de você. E o autor de Hebreus escreve uma coisa fantástica, que muitos teólogos, muitos professores passam rapidinho esse texto e não dão tanta importância, porque é uma bomba esse texto. Olha só o que diz em Hebreus, no capítulo 5. Durante os teus dias de vida na terra, Jesus ofereceu orações e súplicas em alta voz e com lágrimas, àquele que o podia salvar da morte, e foi ouvido por causa da sua reverente submissão. Embora fosse filho, ele aprendeu a obediência por meio daquilo que sofreu, e uma vez aperfeiçoado, tornou-se a fonte da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Vou ler esse verso de novo. E uma vez aperfeiçoado, tornou-se fonte da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Então, é algo que você precisa conciliar. Salvação é pela graça? Sim, mas também envolve obediência depois de salvo. Espera-se em você obediência. Tem que andar junto. E Yeshua tornou-se fonte da salvação para todos aqueles que lhe obedecem. Não é somente crer, é muito além de crer. Eu sou agraciado com a graça perdoadora de Deus. Sou colocado no caminho da luz. E agora eu tenho que obedecer. E você pode estar se perguntando, e o sujeito que foi salvo e não obedece, não segue esse caminho de obediência? Ah, eu fui salvo mesmo, meu nome já está escrito no livro da vida, então já está predestinado, eu não preciso obedecer, eu não preciso me esforçar para ser santo, meu lugar já está garantido. E é aí que um rabino bravo no Novo Testamento diz o seguinte no livro de João, veja só. Jesus dizia, se vos permaneceis na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então tem uma condicional. Tem um se nesse texto, mostrando que não é uma coisa automática, mostrando que tem uma condicional. Tem uma condicional que Yeshua veio não anular. Se vós permaneceis na minha palavra. E ele ainda reforça mais para frente no mesmo livro de João, veja só. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aqueles que me amam será amado de meu Pai, e eu o amarei, e me manifestarei a ele. Guardar, eu já disse aqui, é sinônimo de quê? De obedecer. E mais uma vez ele mostra a importância da obediência. Irmãos, muito cuidado com ensinos sobre antilei, ensinos que dizem que a lei acabou, que a lei de Moisés morreu, que a lei de Moisés foi pregada no madeiro, que Yeshua cumpriu toda a lei, não precisa cumprir mais. Muito cuidado com esses tipos de ensino que são anti-lei. Estão distorcendo ensinos do próprio Messias. E todas essas bobagens que falam por aí estão fazendo com que as pessoas sejam mais ignorantes. Essas interpretações erradas, elas têm condenado o povo de Deus. Porque todo evangelho que é contra a lei de Deus não é um evangelho verdadeiro. Porque, irmãos, para pensar na própria palavra desses estudos, dessas pessoas. Se você tirar a lei, consequentemente não existe mais pecado. E a base do evangelho é o perdão dos pecados. E olha só o que Paulo diz em Romanos, veja só. Que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não conheci o pecado senão pela lei. E ele continua dizendo, veja só. E o mandamento que era para a vida, achei eu que me era para a morte, porque o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, me enganou e por ele me matou. E assim a lei é santa, o mandamento é santo, justo e bom. E o próprio Yeshua ele diz em Mateus 5, veja só, não cuideis de que vim destruir a lei ou os profetas, não vim destruir, mas eu vim cumprir. Em algumas versões vão dizer que vim torná-la plena.
Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nenhum jota ou nenhum tio passará da lei, sem que tudo seja cumprido. Qualquer, pois, que viola um desses mandamentos, por menor que seja, e assim ensina aos homens, será chamado de menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Tem gente que pega aquele texto de Yeshua e fala que só existe dois mandamentos: amar ao Eterno com todo o teu coração e amar ao teu irmão como a ti mesmo. Que é isso, meu irmão? E Yeshua enfatizou isso porque era igual o concílio dos apóstolos lá em Atos capítulo 15. Você vai ver que em Atos, em capítulos 15, eles não incluem os mandamentos de não matar, os mandamentos de não roubar, não desonrar pai e mãe, não cobiçar. Você tem que entender que eles endereçaram coisas que estavam sendo problemáticas na época, que estavam sendo problemáticas naqueles dias. Porque os outros mandamentos, os gentios daquela época, eles já se cumpriam. E eles endereçaram aquilo que estava sendo problemático na época. O que tinha problema naquela época foi endereçado. E é a mesma coisa que Yeshua fez. Naquela época, tinha muito ódio infundado entre os irmãos. Se você ainda for aprofundar mais na história, você vai ver que logo depois o templo foi destruído. E um dos aspectos que foi levado à destruição do templo foi o próprio ódio entre os irmãos. Mas isso é tema que a gente pode abordar em outro momento. Então, Yeshua, naquele momento, ele deu ênfase a esses dois mandamentos, citando a própria lei de Moisés, citando o próprio capítulo que está escrito esses dois mandamentos lá em Levítico. Irmãos, como eu trouxe aqui, se você crê nesse evangélico anti-lei, nesse evangélico sem praticar obras, você está sendo uma pessoa infrutífera. E você vai começar a crer na predestinação. Você vai começar a pensar que não precisa praticar mais nada porque seu nome já foi escrito no livro da vida, podendo até mesmo voltar ao caminho das trevas. Veja o perigo de ser uma pessoa infrutífera, está lá no livro de Mateus, veja só. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lance no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecerei. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai, que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Em teu nome nós expulsamos demônio, em teu nome nós fizemos maravilhas. E então lhe direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticam a iniquidade. E a iniquidade, a palavra que está aqui, que foi traduzida como iniquidade, a palavra correta é anomia, que no termo original, anomia significa sem lei. Então, a expressão correta que ficaria nessa frase ficaria o seguinte: afasta-se, apartai-vos de mim, vós que não praticam a lei, que vive a vida como se a lei não existisse. Irmãos, preocupe-se em obedecer a Deus, não para ser salvo, mas preocupe-se em obedecer porque você foi salvo. Olha só o que diz no livro de Efésios, no capítulo 2. Pois pela graça vocês são salvos por meio da fé, e isso não vem de vocês, é um dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie, porque fomos feitos por Deus, criados em Cristo Jesus pelas boas obras, a quais Deus preparou previamente para que andássemos nelas. Você foi criado para obedecer, para andar com Deus, para refletir a sua glória. E muita gente faz tanta confusão com esse livro de Efésios no capítulo 1 e no capítulo 2, e até mesmo faz confusão também com o livro de Romanos no capítulo 8. Não entende que Paulo está escrevendo aqui em Efésios em relação a Israel. E lá em Romanos, Paulo está explicando para os gentios que não é porque Israel estava enfrentando dificuldade que Deus tinha abandonado eles, que Deus não estava no controle da situação. O pronome vós aqui foi usado para falar dos gentios, e o pronome nós aqui foi usado para falar de Israel. E tem gente que consegue arrumar uma confusão com esses textos. E para concluir, irmãos, Deus deu a nós o poder de escolha. E essa escolha pode mudar o seu destino. Eu finalizo aqui com o texto de Ezequiel, veja só. A justiça do justo não o livrará do dia da sua transgressão, e quanto a impiedade do ímpio nunca irá por ela no dia em que se converter da sua impiedade. Nem o justo poderá viver pela sua justiça no dia em que pecar. Quando eu disser ao justo que certamente viverá, e ele, confiando na sua justiça, praticar a iniquidade, não virão à memória de todas as suas justiças, mas na sua iniquidade que pratica, ele morrerá. Ou seja, se não tiver boas obras, aqui está o fim do caminho. E quando eu disser ao ímpio, certamente morrerás, se ele se converter do seu pecado e praticar juízo e justiça, restituindo esse ímpio o penhor, indenizando o que furtou, andando nos estatutos da vida e não praticando a iniquidade, certamente ele viverá e não morrerá. Andando nos estatutos da vida e não praticando a iniquidade. Então aqui, Deus está te falando qual que é o caminho. O caminho é da obediência. E o texto continua dizendo: de todos os seus pecados que cometeu, não se terá memória contra ele. Juízo e justiça fez, certamente viverá. Todavia, os filhos do teu povo dizem: não é justo o caminho do Senhor, mas o próprio caminho deles é que não é justo. Desviando-se os justos da sua justiça e praticando iniquidade, ele morrerá nela. E convertendo-se o ímpio da sua impiedade e praticando juízo e justiça, ele viverá por eles. Finalizo dizendo: você escolhe o seu destino. Você não escolhe as coisas, você não controla as coisas que acontecem com você, mas é você que controla a reação delas, das coisas que acontecem com você. A obediência, ela não é a porta de entrada, mas é ela que nos mantém no caminho. Recebemos a graça para obedecer. Espero que esse estudo tenha te abençoado, espero que você tenha entendido essa mensagem e desejo a você uma ótima semana e tudo de bom.